Bem-vindos ao nosso podcast High Connection, com todo esse esplendor da minha voz hoje, que não está muito boa, mas faz parte da vida, né? Peguei aí uma gripezinha, somatizou aqui, faz parte do processo. Eu tenho uma música que eu sempre canto toda vez que eu passo por alguma situação e que eu vejo uma certa dificuldade. Que é uma música lá dos anos 80 que você vai, com certeza, eu fui no Plugado agora, dei uma entrevista e falei sobre essa música, que é I Will Survive. Ou seja, I Will Survive, não se preocupem, vou estar por aqui ainda há bastante tempo, contribuindo para a sua evolução, trazendo informações diferentes, numa outra visão mais ampla sobre o sentido, a razão da existência e o propósito, né, da nossa permanência aqui nesse plano, na nossa vida, em tudo que faz parte da nossa trajetória evolutiva. Pensando nisso, eu acredito que nós evoluímos do nada para o todo. Nós evoluímos dentro desse nada, da escassez à prosperidade infinita. Entretanto, se você tem alguma coisa que interfere nessa percepção de entender que na escassez está a prosperidade, no nada está o todo, e no todo está o nada, você percebe o alfa e ômega da questão, você percebe o próprio divino em ação, em manifestação, em muitas coisas da nossa vida, e aí você vai entender que esse grande universo, ele é uma grande organização, e dentro de qualquer organização precisa ter ordem para estar organizado, precisa ter equilíbrio, precisa ter uma boa gestão. E para ter uma boa gestão, precisa ter uma boa administração. Para falar sobre o nosso tema, sobre prosperidade e escassez, eu convidei um amigo, uma pessoa que eu admiro bastante, uma pessoa que eu gosto muito, desde a primeira vez, tive empatia, formado em administração, para nós entrarmos no mais profundo da escassez e elevarmos você para a prosperidade. Até já. Bem-vindos ao nosso podcast High Connection. Hoje eu estou aqui com o Thiago Godoy. Vamos falar sobre administração. O que a gente vai falar? Vamos falar sobre escassez e prosperidade, é claro. Vamos. Né? Vamos falar sobre essa queda e essa expansão, né? Sim. Mas me conte um pouquinho, faça uma introdução sobre você. Sei que você é formado em administração, sei que você é escritor também agora, né? Sim. Companheiro da gente. Sim. Me conte um pouquinho aí da tua trajetória, por favor, para o pessoal te conhecer. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Também sou um admirador do seu trabalho e acredito que a gente tem que levar cada vez mais para as pessoas um conhecimento que seja profundo. Acho que tem muita coisa rasa já por aí, né, gente? Então, vamos levar coisas que são profundas, porque é dali que a gente vai conseguir realmente elevar o papo e elevar a transformação. Eu sou formado em administração lá em 2000 bolinha. Era meio que a faculdade que eu escolhi porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Aos 17 anos eu estava realmente... Eu tinha banda, queria ser músico, mas também não via um futuro, né, nisso. Então eu acabei fazendo administração. Mas foi uma escolha sua? Foi assim, aquela coisa do tipo... se a pessoa fala que administração é o curso para quem não sabe o que quer fazer. Sim. Você não sabe o que vai fazer, então faz administração. Pelo menos vai administrar as suas... Alguma coisa você vai administrar, a tua vida pelo menos. Né? Aí eu fui lá, me inscrevi no vestibular, passei até de primeira lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Estudei administração, a trancos e barrancos também, que eu não gostei muito do curso em si. Mas foi legal eu ter feito federal, porque eu estudei na federal, pelo menos na época, você podia pegar e puxar disciplinas em vários cursos. Então, durante um tempo eu fiz disciplina lá nas ciências sociais, na história, fiz algumas coisas de filosofia, fiz até na comunicação algumas matérias. Eu dei uma rodada ali, até porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser amplo mesmo, a gente não pode se limitar àquilo ali, né, aquele curso, então eu ampliei bastante. Mas também a administração me levou a trabalhar com educação. Por incrível que pareça, logo depois de me formar, eu fui trabalhar nos Estados Unidos, consegui uma oportunidade lá de curto prazo, temporária,
mas eu fui trabalhar com captação de recursos e era uma coisa que ninguém fazia no Brasil na época, então eu trabalhei durante um tempo, aprendi a fazer isso lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar, me chamaram para um projeto educacional em Minas na época, fiz durante um tempo, 1 ano e meio, depois fui para o Rio de Janeiro, para uma oportunidade muito maior, que era para expandir um projeto de ensino de tecnologia e programação para jovens em 16 países. Até hoje existe, chama Recode, ensina programação, Recode. Aí fiquei 4 anos nesse projeto e durante esse tempo eu ganhei um prêmio de captação de recursos por um projeto que eu fiz, né, de captação de recursos, uma campanha de captação de recursos que eu fiz. E meu nome ficou em evidência nessa época por conta desse prêmio. E a pessoa que estava desenvolvendo a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que estava à frente disso tudo, abriu uma vaga para coordenação, para gestão desse projeto da Associação de Educação Financeira do Brasil. Foi onde eu caí de paraquedas na educação financeira. Isso já tem mais de 10 anos. E eu entendi que a educação financeira era um conteúdo transformador. Eu tive a oportunidade de rodar o Brasil, de desenvolver metodologia, implementar metodologia em escolas, com adultos de baixa renda, com mulheres, com aposentados, com vários públicos diferentes. Avaliamos o impacto desses projetos e durante 6 anos eu rodei o Brasil, conheci todo mundo da educação financeira, até por aí pelo mundo. A gente fez, né, apresentei o nosso case em Washington, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Europa, em alguns congressos. Então foi muito rico nessa jornada. Me apaixonei pelo tema, fui fazer mestrado na GV aqui em São Paulo, estudei 400 famílias endividadas, e fui entender, Carlos, a origem do desequilíbrio financeiro. Por que uma família com uma renda igual a outra, mesma renda, por que uma família paga suas contas, consegue colocar o filho até numa faculdade, consegue quitar o imóvel, e a outra família que tem a renda igual, uma configuração familiar aparentemente igual, essa família vive endividada, vive com problema, pegando né, empréstimo, tem um desequilíbrio gigantesco com o dinheiro. Onde está o problema? Isso foi minha pergunta de pesquisa no mestrado. E dali eu comecei a entender o quanto que é muito mais profundo essa questão toda. Existe uma memória aí, né? Muito forte, muito crença, muito... E aí dali eu me aprofundei mais e escrevi meu livro, que é o Emoções Financeiras, que eu lancei ano passado. Ele está indo muito bem, assim, fala sobre como as emoções impactam a vida financeira. Sobre como que o processo ele é muito mais emocional do que técnico, né, do que matemático. Uma planilha, não é a planilha que vai resolver a tua vida. É que financeiro é lógico. Financeiro administrativo vem dentro de uma lógica, porque é matemática. Portanto, não foge de uma ordem, né? Exato. Tem um princípio, tem um meio e tem um fim e é exato. São ciências exatas. Uma outra coisa são as emoções. O ser humano tem mais de 3.000 tipos de emoções. Pois é. E ele não faz a mínima ideia de como controlar todas elas. Nem dá nome, né? Nem sabe. Nem sabe. E você pode desencadear elas a qualquer momento. Então, uma coisa, numa hora de uma situação de dificuldade, qual a emoção que vai sair ali? E a emoção que sai ali é ela que vai te conduzir. Por quê? Exato. Porque naquele momento você vai despertar uma força. Essa força que você desperta, ela já define qual é a sua referência, qual é a sua origem, naquilo que você se identifica, aquilo que você serve, aquilo que você presta e aquilo que é a sua base de referência. Portanto, no despertar da força, já diz qual é o resultado que vai dar. Então, existe dentro da administração do universo já uma lógica em tudo aquilo que nós despertamos. E já está pré-definido o que é que aquilo vai gerar de resultado. Portanto, quando nós constatamos no momento presente um determinado resultado, esse resultado já é um passado para o despertar da força. Porque isso já aconteceu no momento que foi desperto, aquela energia. E hoje, no momento presente, eu estou apenas percebendo o que antes já foi desperto e que só agora eu consigo perceber
porque só agora montou-se no cenário da Matrix, né? No cenário da minha vida no momento presente. Então a pessoa vive a consequência, né? Então, dentro dessa tua explicação, que eu achei que foi bem louvável, né? Dentro da tua história, das questões das escassezes, tem famílias que realmente trazem uma memória de escassez ligada sem uma coisa de critério, de ordem, de disciplina, como consequência, é claro, que ela vai se endividar. Tem aquela coisa de contar com o que não tem, esperar que vai ter. Contar com o que não tem. Que é ilusão. Exato. Né? E aí, quando entramos aí, nós entramos no universo do que não existe, né? Que é a ilusão do mal, né? Propriamente dito. Né? E aí ela conta com aquilo. Como ela conta com aquilo, e aquilo passa a ser uma verdade, e aquilo passa a ser real para a pessoa, na ideia dela, ela não se prepara para não ter aquilo. Ela se prepara para ter aquilo. Só que aí depois, quando não acontece, aí ela entra em dívida. Aí ela tem que encarar aquela realidade. Enquanto que uma outra pessoa que vem de uma escassez, mas ela tem uma palavra que eu acho fantástica, que é precaução. Ela é precavida. Ela para, ela pensa, ela não age pelo impulso da ansiedade, do desejo, do querer, de suprir. Antecipar um sonho, né? De querer uma coisa agora, que ela não pode pagar. Percebe a projeção? Conforme a projeção. Isso tudo é o despertar dessa força. Então, quando você vai lá na raiz do despertar da força, você já percebe por que aquela pessoa vai ter sucesso ou não vai ter sucesso. Porque ali já revela a construção que ela tem, a base que ela tem, que impulsiona essa força, que pode levar ela para uma expansão, ou pode levar ela para um retorno da própria escassez que ela já estava, né? Que vai levar naquilo que se chama de decepção, né? Expectativa frustrada, né? Por conta das projeções que as pessoas fazem. Então, eu também deparei com algumas pessoas que têm essa questão de algumas famílias que elas realmente vêm de uma situação social mesmo, né? De dificuldades, né? Mas elas são trabalhadoras, elas sabem trabalhar com a realidade. Exato. Se nós temos 10, nós vamos gastar 5, vamos deixar 5 guardado para uma eventual situação que possa acontecer. Precaução. Enquanto que a outra família, temos 10 e gastamos 20 porque a gente acha que esse 10 vai virar 20. Exatamente. E aí entra na dívida. Exatamente. De 10. Nossa, eu vejo muita coisa, sabe, até hoje. Eu falo muito das pessoas, né, com uma renda mais alta. Porque muito do meu público também, né, são pessoas que sabem que poderiam ter uma vida financeira muito mais tranquila. Não estou falando de uma renda super alta, não, mas estou falando de pessoas que conseguem passar um pouco do comer e ter um teto para morar, que já é uma grande parte das pessoas não consegue nem isso, né? Mas quando você vê uma renda um pouco mais alta, acima de 3, 4 salários mínimos, e a pessoa não está conseguindo pagar as contas dela, bom, tem algum desequilíbrio aí. Memória de escassez. Tem alguma coisa aí. Memória de escassez. Memória de escassez. Memória de escassez. Quer botar uma vida que ela não consegue pagar hoje e ela quer acessar coisas que ela não pode acessar hoje. Aí nós vamos cair na seguinte situação. Pense junto comigo. Eu tenho uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês. E ela está sempre ali, pagando um juro, entrando numa dívida, não conseguindo controlar a vida dela. Ela ganha um salário bom, mas ela não consegue. E eu tenho uma pessoa que ganha 2 mil reais, por exemplo, por mês. E ela vive a mesma situação. Embora a condição, a casa, as coisas sejam diferentes, mas energeticamente é a mesma coisa. Então, se você ganha 2 mil e você tem essa memória de escassez e fica ansioso, e fica aflito, e a coisa não dá certo, e fica irritado, e briga com a família, sabe? Assim, todo esse estresse que vai mexer com os teus instintos, porque no nosso instinto mais primitivo, nós queremos viver e sobreviver. Então, quando você se vê ameaçado na sua vida e na sua sobrevivência,
libera adrenalina e você fica entra em mecanismo de autodefesa. E irritabilidade, Sim. e como consequência também a própria violência e agressividade. Sim. Que a gente vai ver muito presente das pessoas que têm escassez, que elas são agressivas às vezes, elas roubam, elas assaltam, porque elas precisam sobreviver. E tem várias formas. Tem essa outra família que está aí não conseguindo administrar, igual aquela que ganha 100 mil e está exatamente na mesma coisa, porque tem essa mesma memória. Então, é do gênero, se a pessoa ganhar 2 ou ganhar 100, ela está exatamente igual. Igual. É. Eu falo isso, a pessoa que está endividada, que ganha bem e está endividada, e a pessoa que ganha mal e está endividada, a diferença, as duas são pobres. A diferença é que ganha bem... Espírito. A diferença da que ganha bem para que ganha mal é que ela é uma pobre com coisas mais caras. Ela é pobre, mas ela tem um carro melhor. Ela é pobre, mas tem uma roupa melhor. Mas ela está gastando tudo, está ficando sem condições de ter um respiro para a vida dela, porque prosperidade é você ter essa abundância. Claro. E a abundância é você chegar num momento da tua vida e você não precisar se preocupar com as contas do mês, porque você já tem uma estrutura financeira que te paga. Né? E aí, como é que você consegue isso? É um racional matemático. A conta é matemática. Como você vai fazer não é matemático. É um trabalho profundo. Mas a conta é matemática. Para você viver de renda, basta você ter várias vezes o que você tem de custo. Quantas vezes? Faz uma conta aí. Quanto que você gasta por mês? Eu gasto por mês 10 mil reais. Ok. Uma conta conservadora de quanto que você precisa ter investido para ter uma renda passiva de 10 mil reais. Divide esse valor de 10 mil por 0,007. Lembra do 007 lá? Faz a conta. Vou fazer aqui só para todo mundo. Essa é uma conta conservadora. Tá? Se você não precisa você ter isso tudo, mas vamos botar 10 mil reais então. 10 mil reais é quanto a pessoa gasta por mês. Tá. Se ela dividir esse valor por 0,007, ela vai ter 1.428.000 reais. Se a pessoa que tem 1.400.000, 1.300.000 reais, ela consegue viver sem precisar trabalhar já, com esses 10 mil reais. Tá bom, eu não gasto 10 mil, eu gasto 3 mil reais. Então, ok. Quanto que uma pessoa que gasta 3 mil reais precisa para poder viver de renda sem precisar de dinheiro? É 3 mil vezes... É 3 mil dividido por 0,007. Aí vai dar quanto? 428 mil reais. Ela vai precisar ganhar isso em quanto tempo? Ela tem que construir 428 mil reais. A realidade dela no momento presente. Se ela ganha 3 mil reais, é óbvio que construir 428 mil reais vai demorar muito tempo. Pois, e aí como é que ela chega lá? Então, a pessoa que ganha 3 mil reais, ela não pode gastar 3 mil reais. Ora, o problema é claro que está na renda. Se a pessoa tem 3 mil reais de renda, é muito mais difícil para ela conseguir. Tá, então quanto que ela pode gastar para ela chegar nesse valor? Então, se tem 3 mil reais, ela vai ter que dar um jeito de gastar menos de 3 mil reais. Sim. Né? Mas, assim, aí, por isso que eu falo, esse papo não é um papo da pessoa que está ali na sobrevivência. Ela tem que estar um pouco acima da sobrevivência. Só que ela tem que despertar para que ela não pegue esse dinheiro dela, porque qual que é o problema? A pessoa ganhava 3 mil reais. Ok, ela não consegue pagar as contas dela direito. Mas ela começa a ganhar 5, começa a ganhar 7, começa a ganhar 10. E ao invés dela segurar um pouco o padrão de vida dela, ela vai lá e começa a gastar mais. Ela começa a gastar mais do que ela... Então ela vivia com 3, depois passa a viver com 5, depois ela passa a viver com 7, depois passa a viver com 10. Por quê? Por que você acha que ela faz isso? Olha, da minha visão como estudioso do assunto, a pessoa começa a se dar luxos que ela não tinha antes. E é natural isso acontecer. Por quê? Porque ela não tinha acesso a várias coisas antes. Então ela acha que ela tem que ter acesso agora a tudo que ela pode comprar. Tudo que o dinheiro dela pode comprar tem que ser comprado. Para ela se realizar, para ela conseguir ter, né, as coisas que ela... Para ela ser aceita no meio que ela está inserida, para ela se sentir que ela é bem-sucedida, para ela mostrar, depende da pessoa, para ela mostrar para a pessoa, para outra pessoa que ela tem. Não. Depende de várias pessoas. No inconsciente dela, ela está tentando superar a escassez da memória dela. Escassez da memória. No fundo é isso. Como é que eu resolvo
isso, né? Se eu conseguir aquilo, ilusoriamente, parece que eu resolvi a minha escassez no ter. Porque eu venho do nada, eu não tenho nada. E não ter nada, para mim, me gerou um vazio de uma falta, de uma carência. Ok? No momento que eu tenho alguma coisa, Sim. esse ter vai suprir esse nada, porque esse nada deixa de não ser mais nada, ele passa a ser alguma coisa. Isso me dá uma sensação de proteção e de segurança, porque eu tenho alguma coisa a que me segurar. Agora eu tenho condições de ter alguma coisa. Só que isso é algo exterior à pessoa. Não vem de uma construção interna. Então, se esse copo me deixa seguro, eu dependo desse copo para estar seguro. Se esse copo quebrar, para onde é que eu vou? Para onde é que eu retorno? Para minha insegurança. Mas de onde vem isso? Entende? Então, isso são projeções que as pessoas fazem. Isso eu chamo no meu trabalho de mecanismo compensatório, dentro dos mecanismos de autossabotagem, acordos firmados no inconsciente, onde a pessoa passou por um trauma, e nesse trauma ela percebeu uma limitação, essa limitação ela levou para o lado pessoal, questionou o seu valor, e ao questionar o seu valor ela já desvalorizou a si mesma, já entrou em conflito com valores. E se você quer prosperidade, você tem que ter valores, porque valor é prosperidade. Ela tirou o valor, o que não tem valor não existe. Entrou por nada novamente, né? Então tudo tem valor. Ela de alguma forma achou aí que ela não tinha valor. Aí como resultado, isso faz com que ela não sinta que ela é merecedora, que ela pode ter. Isso fica lá no inconsciente. Só que na consciência ela diz, não, eu não quero ser isso. Aí ela cria no ego um outro personagem. É porque ela atribui. Para tentar resolver. Sim, sim. Aí ela cria uma coisa dentro dela, uma guerra dentro dela. Porque ela tem aquele ser miserável e ela cria esse outro que vai provar que não é esse ser miserável. Então ela passa a vida toda tentando provar para ela mesma que ela não é aquilo. E ela não vive a vida. Porque ela vive presa no seu inconsciente, nesse lado obscuro do seu próprio ser. Isso é terrível, porque tem pessoas que passam a vida inteira fazendo isso. Eu vejo muito que a pessoa atribui o valor dela às coisas que ela vai adquirindo. Ela começa a se identificar com aquelas coisas. Por exemplo, ela não tinha, e é um pouco do que você está trazendo aqui, ela não teve nada, ela viveu na escassez, ela não viu material, e os pais também não. Ela começa a melhorar de vida. Ela é uma boa pessoa que trabalha, que ganha bem, começa a ganhar melhor. Ela começa a ter condições, então, de ter uma roupa melhor, que ela nunca teve. Ela tem condições de ter um carro, que ela nunca teve um carro. Depois ela tem condições de ter uma casa, ela nunca teve uma casa. Só que vai passando o tempo, né, e a psicologia explica como esteira hedônica, a gente tem realmente a gente se acostuma com as coisas, e aí o que era um carro bom passa só a ser um carro, um meio de transporte, o que era uma casa luxuosa só passa a ser um lugar para você morar, e ela começa a atribuir o valor dela a essas coisas. Então o carro agora tem que ser um carro acima do que eu tenho, porque o meu valor está nesse carro, o meu valor está nessa casa, está nessa joia, está nessa coisa material. E quando você se personifica, o problema disso tudo é que quando você coloca o seu valor em coisas, você está se arriscando muito, porque você pode perder essas coisas. Essas coisas não são suas permanentemente. O seu valor, como você mesmo disse, está no seu valor interno, na sua construção como indivíduo. Você precisa crescer. Se o seu valor está num bem, você está colocando muita coisa a perder. E isso pode ser muito, e é muito doloroso quando você vê a pessoa presa nisso. Eu vejo assim várias pessoas com muito dinheiro, com muita renda, com muitos bens e que estão presas àquela matéria, sabe? Colocando o seu valor ali dentro. Pegando nessa tua deixa, a pessoa ela precisa ter para ser, né? Que é muito comum, todo mundo já falou isso, ter para ser, você tem que ser para depois ter, tá? Então ela projeta que aquilo vai dar uma autoafirmação nela. Então significa que ela tem
um trauma de personalidade. Né? Ela precisa ter as coisas para poder se autoafirmar, para que ela sinta que ela tem valor. Sim. E ela fica presa nessa situação. Né? E automaticamente o que ela tem passa a servir para ela se autoafirmar. E não o que ela tem serve para ela pura e simplesmente viver a vida dela de uma forma tranquila. Né? Ou seja, ela não é escravo do ter. O ter, ela que está no domínio do ter. Sim. Quando eu estou no domínio do ter, o dinheiro, ele não é o meu objetivo. O dinheiro ele é uma consequência de um processo. O dinheiro nunca pode ser um objetivo. O meu objetivo é eu servir e gerar um resultado que esse resultado beneficie algo ou alguém para se tornar necessário, para poder ter valor, para poder a pessoa querer ter aquilo na vida dela. Sim. E aí, para isso, ela vai ter que pagar. E ao pagar, eu recebo, então, esse dinheiro como um benefício do serviço prestado que beneficia o outro. Quando nós entramos nesse movimento, eu sou uma expansão. O que é prosperidade? É quando é expansão. Através daquilo eu expando. Não através daquilo eu estou tentando superar alguma coisa. Porque se eu estou tentando superar, é porque eu tenho algo que está mal resolvido dentro de mim. Então, as oportunidades da vida, elas não são oportunidades de superação. Elas são oportunidades de expansão. Se for uma oportunidade de superação, você vai criar uma expectativa de que aquilo vai te gerar um resultado onde você vai se autoafirmar, você vai ter valor, você vai ter reconhecimento, você vai se amar, você vai se aceitar e você vai se sentir digno de poder existir. Então, ou seja, eu preciso conquistar aquilo ali para eu recuperar uma coisa que deveria ser óbvia. Porque se eu existo, eu presto, sirvo e sou útil. Porque senão eu não terei razão, nem sentido e nem propósito para eu existir. Se eu sou uma força criativa, com a capacidade de co-criar com o universo, a minha responsabilidade é desenvolver habilidade, um talento, que eu me identifique, que eu faça por amor, por satisfação, para que eu possa, ao realizar o que eu realizo, me dá uma plenitude de uma expansão. Perfeito. E aí, como consequência, o outro, quando compra aquilo e o outro paga por aquilo é a expansão. Eu não estou fazendo aquilo com uma segunda intenção para superar o que quer que seja. Sim. Não, perfeitamente. E eu acho que todo mundo, se perguntasse assim, cara, o que você gostaria que todas as pessoas pudessem acessar? Eu diria que eu gostaria que todas as pessoas pudessem acessar a oportunidade de descobrir alguma função na qual ela se realiza fazendo. Descobrir uma vocação, descobrir um trabalho, um serviço. Né? O serviço não é à toa essa palavra, né? Descobrir um servir que se a pessoa se realize individualmente, como pessoa, como satisfação própria, e ao mesmo tempo ela possa contribuir para o todo de uma maneira, né, de crescimento, de satisfação, porque eu acho que se todo mundo encontrasse isso, pudesse encontrar isso, é claro que eu estou falando de uma coisa que não é tão simples assim, mas se todas as pessoas nesse mundo pudessem acessar essa oportunidade de descobrir o que gosta de fazer e de conseguir viver disso, né, eu acho que o mundo seria um lugar muito melhor. Porque, infelizmente, as pessoas têm que trabalhar para comer, para viver, e mal conseguem escolher sobreviver, mal conseguem escolher alguma coisa, é o que aparece, né? Então, eu sei que isso é um lugar de fala privilegiado, mas eu vejo que quando eu consegui e eu tive a oportunidade de escolher, eu sei que a minoria das pessoas tem essa oportunidade, mas eu tive a oportunidade de testar, de trabalhar num lugar, de trabalhar no outro lugar, de trabalhar no outro lugar, e fui entendendo aos poucos o que eu gostava mais de fazer, e eu consegui escolher me especializar, e
hoje eu consigo focar em exercer uma atividade que eu tenho prazer em fazer. É claro que não é toda hora, todos os dias. Né, hoje eu sou empreendedor, eu tenho minha empresa. Tem coisas que são muito chatas e que eu vou ter que fazer. Mas o filé mignon disso, né, a parte que eu gosto de fazer, que é 10% do trabalho, né, sempre assim, mas essa parte, que é os 10%, que é quando eu estou lá fazendo um treinamento, quando eu estou lá fazendo uma palestra, quando eu estou lá fazendo um curso, né, mentorando, quando eu estou com as pessoas, eu tenho uma satisfação enorme de fazer isso. Porque eu vejo que ela está se transformando, eu vejo que ela veio coisas que eu demorei anos para poder aprender e estudar, que eu estou entregando para ela, ela está... Opa, fez sentido para mim isso. Então isso me dá uma satisfação grande. Isso compensa os 80%, às vezes 90% do trabalho que é você, né, mexer com o financeiro, por mais que você seja do financeiro, mexer com de empresa, às vezes dá muito trabalho, contabilidade, a parte, né, a parte que às vezes é mais difícil, não é que é ruim, mas é mais difícil, compensa. Então, eu acho que isso é prosperidade, sabe, Carlos? Porque o dinheiro vem porque você está entregando e transformando, mas eu só sei disso porque eu demorei para poder mudar. Eu não tinha essa mentalidade. A minha mentalidade era formar, trabalhar numa empresa e tá tudo bem, fazer um trabalho que era viver. O trabalho é uma coisa, né? Eu fui criado muito assim, né? O trabalho é aquilo que você tem que fazer, que é a sua obrigação, e depois você tem um fim de semana para curtir. E eu nunca quis isso. Eu sempre quis encontrar uma coisa que realmente me realizasse na segunda a sexta. Que eu pudesse trabalhar com gosto, com vontade, com determinação, porque eu estava gostando de fazer aquilo. Então eu acho Mas que... é porque você tinha uma referência de que para você fazer algo tinha que dar satisfação. A força que te impulsionava era uma satisfação, né? Pessoal, não financeiro. Claro. Financeiro é óbvio que é importante. É importante, mas assim, você tem isso. Então, há que entender aqui que dentro da nossa construção da nossa sociedade, nós temos uma grande maioria de pessoas que ainda precisam transcender a espécie. A espécie, ela caça para poder comer e depois ela dorme para fazer a digestão e aí passeia um pouquinho e depois lá vai para a caça novamente. Se você olhar isso na nossa sociedade, você vai ver aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, come, descansa, relaxa um pouquinho no fim de semana e novamente vai para a caça. Porque ela está ainda muito presa a viver e manter a existência. Se manter a sua existência, sim. Tá? Agora, o que é transcender a espécie? É quando você faz, você questiona o porquê que eu estou fazendo isso. Qual é o sentido de eu estar fazendo isso? A minha satisfação em fazer isso. Exato. A minha identificação em fazer isso. O meu prazer, a minha alegria em estar co-criando junto com o universo. Então é quando você transcende a espécie. Exato. Muitas pessoas elas não conseguem chegar aí. O primeiro objetivo do ser humano quando nasce é viver. Sim. Segundo, sobreviver. Terceiro, é realizar com satisfação. 10% da humanidade consegue chegar nesse... E olhe lá. A maioria está dentro de um sistema onde ela fica presa nesse sistema. E ela não consegue fazer por amor, por alegria, por satisfação. Sim. Eu venho de uma família simples, modesta, interior de Santa Catarina. Não tinha escassez, mas também não tinha luxo, né? Mas muitas coisas a gente percebia que tinha falta. Né? Mas eu fiz a minha trajetória. Todo mundo faz a sua trajetória. Né? E eu entendi na escassez, em alguns momentos, de não ter certas coisas, não como eu não mereço, apenas porque ainda não me é possível isso, porque ainda não corresponde à minha verdade, à minha realidade. Mas tudo tem um caminho, eu acredito que tudo tem um caminho. Sim. E que nós temos que saber qual é o caminho. Se outras pessoas já chegaram lá, e elas têm a mesma cabeça, tronco e membros que eu tenho que saber qual é o caminho. Perfeito. Né? Perfeito. Eu tenho que criar o meu próprio caminho. Né? E aí eu consegui fazer um processo, né, de
de morar fora, né? E de estudar onde eu queria, de fazer o que eu quero. Né? Hoje eu me dou no luxo de poder fazer o que eu quero. Né? Hoje eu não pago nada para viver. Né? Não tenho despesa nenhuma. Né? Tudo se paga automaticamente, está tudo no automático. Sou formado em administração? Não. Sou um artista espiritualista, mentor de potencial humano. Né? Sou rico milionário? Não. Para quê? Não interessa. O que interessa é que eu sinta que eu possa fazer o que eu quiser e que nada me falta. Isso é liberdade. Liberdade. Eu entendi que ter também requer muita responsabilidade e que pode te aprisionar também muito. Exatamente. Então, tudo, sempre o que me movimentou, Tiagão, foi: eu gosto da minha liberdade. Eu gosto de poder levantar daqui e fazer o que eu quiser. Não gosto de ninguém mandando em mim e dizendo o que eu tenho que fazer. A minha personalidade é essa. Sim. Tem pessoas que não, elas precisam ser comandadas e direcionadas. Sim. Não é o meu caso. Né? Então, eu desde muito cedo eu percebi a minha personalidade. Que eu sou uma pessoa que gosta da minha independência, gosta da minha liberdade, gosto de criar, gosto de co-criar com o universo, gosto de fazer as coisas do meu jeito. E eu fui criando por aí. Tentei trabalhar de empregado, só dei trabalho para os meus empregadores. Para te falar a verdade. Só 2 vezes. Né? No meu primeiro emprego, eu só criei confusão. No segundo, eu fiz o meu chefe ficar dependente de mim. Aí disse assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Sim. E aí eu tratei logo de ter a minha independência. E ser terapeuta, para mim, sempre me deu essa independência. Tentei ter empresa, tive empresa, não gostei, porque é horrível você ter que ensinar as pessoas a trabalhar, direcionar elas. Eu não sou uma pessoa que eu preciso de ninguém me direcionando, porque eu não sou um cavalo para ser direcionado. E as pessoas sabem o comprometimento daquilo que elas têm, elas sabem a responsabilidade, Sim. elas sabem o acordo que elas fizeram, Sim. e ter que estar relembrando isso para elas constantemente é um saco. Sabe? Óbvio, você foi contratado para fazer isso. Por que você não está fazendo isso? Se você não está fazendo isso, você foi contratado para fazer isso. Não tem sentido de você estar aqui. Não é verdade? Então, ou seja, comprometimento. Então, quando você tem uma alma, um espírito, um ego próspero, você percebe que você tem que ter responsabilidade, você tem que ter disciplina, você tem que ter rigor, você tem que ter uma ótima gestão do seu tempo para que você possa ter liberdade. Se você não tiver isso, você não vai ter liberdade. Sim. Então, ou seja, desde que você saiba organizar e estruturar a sua vida dentro da sua realidade, sabendo contar com a verdade, com aquilo que é fato, e muito cuidado com a ilusão. Existe uma diferença entre inspirações e ilusão. Né? Inspiração, eu adoro inspirar, eu me inspiro nas coisas para a gente poder crescer, para poder transcender a nossa verdade, a nossa realidade, evoluir e, consequentemente, expandir. Mas temos que tomar um pouquinho de cuidado das projeções de uma ilusão de que aquilo vai suprir alguma coisa, ou vai romper com alguma coisa, preencher alguma coisa. E aí que mora o perigo, né? Que é onde está a escassez daquilo que é o nosso tema de hoje. Né? Você observar se você está fazendo com o objetivo de expansão a partir de uma realidade que tem uma base de referência e que você sustenta, ou é a partir de alguma coisa para você ter uma base para sustentar, para você depois criar um novo movimento. Né? Vai ser casa de palafita, né? Porque aí você vai construir a casa, mas você depois não tem como estruturar. Né? E aí a casa cai. Que são aquelas pessoas que vão viver aquelas experiências de eu tenho e cai. Tem, cai. Que eu chamo de efeito gaita, sabe? Assim. A pessoa fica a vida toda assim. Expectativa e fracasso. Né? Então, ou seja, se você vive uma experiência onde gerou um fracasso, você tem que entender o que é que você construiu para esse fracasso. Sim. Porque tudo tem uma construção. Né? E eu acho que assim, a escassez, ela serve para justamente você perceber, que aquilo foi a abertura da nossa entrevista de hoje, que no nada você tem que estar seguro e confiante. No nada você tem que estar seguro e confiante. E quando você tem tudo, você pode contar
que você talvez não esteja seguro e confiante. Porque se você perder isso, Exatamente. você tem que entender que você tem que estar seguro e que você tem uma força de realização, que você consegue ultrapassar as situações, que você está aqui para ser forte. Já começa pelo próprio princípio. A vida quer que você seja forte sem esforço. Lidere sem ser um opressor. Domine sem ser dominador. Seja uma autoridade sem ser autoritário. Que você consiga fluir com leveza em tudo que você realiza, mantendo a sua hombridade, mantendo a sua ética, mantendo a sua moral. Ser uma pessoa de bons princípios, para que você possa se iluminar e ser percebido pelo universo, para que você possa ter a prosperidade do universo e não ser apenas uma pessoa rica no planeta Terra e miserável na espiritualidade. Exato. A gente se apega muito à coisa material, né? E eu vejo isso que você falou demais o tempo inteiro, porque se você precisa de se cercar, para mim isso é muito claro, e eu acho que em algum momento eu também tive que crescer nesse sentido, sabe, Carlos? Eu vejo hoje as pessoas fazendo isso e eu vejo que eu poderia ter feito isso na minha vida também. Exemplo, eu vim do interior de Minas também, né? Fui morar nos Estados Unidos uma época, voltei, depois fui para o Rio, voltei. Aí em São Paulo eu estou há mais tempo. Mas durante muito tempo na minha vida, quando, sei lá, estava com alguém que eu considerava uma pessoa que tinha muito dinheiro, né? Pessoa rica, eu me sentia menor. Eu me sentia inferior. Quem é que definia isso? Eu definia isso. Problema teu. Meu problema. E eu definia isso e eu me sentia menos. Sabe, eu tinha essa visão de que eu ia ser menos do que a pessoa. E ao definir, você se sentia. Me sentia. Sentimento, exatamente. Então isso tá aqui, eu escrevo para as pessoas, mas aplica para mim também, aplica para todo mundo. Okay. Porque às vezes você se coloca num lugar, cara, a pessoa que ela tem mais dinheiro que você, ela só tem mais dinheiro que você. E muitas vezes ela pode ser uma pessoa miserável internamente. Eu vejo isso todos os dias nas mentorias que eu faço, coletivas, todo mundo tem uma escassez, né? A pessoa às vezes tem milhões, e ela é pobre de maré de si, emocionalmente, na família dela, com os pais dela. Ela não tem uma vida boa, Às vezes ela é uma boa pessoa, um bom ser humano, tem muito dinheiro, mas ela não tem uma boa vida. Então, quando eu comecei a ver e perceber isso, eu comecei a entender que a riqueza de verdade, isso não é demagogia, a riqueza de verdade está dentro da gente. Claro. Na forma que a gente enxerga a gente e o nosso potencial de crescimento. A gente escolhe, ou a gente vai sentar no banquinho da pessoa que diz que é a Gabriela, né? Ou é a Gabriela que sentou e disse assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou ser para sempre do mesmo jeito que eu vim para esse mundo. Ou você vai sentar, né, no banquinho da mentalidade aberta, que é eu vou aprender. Eu vou aprender. De onde eu vim para onde eu estou agora, se eu olhar a minha vida, caramba. Sabe, se eu olhar as pessoas... E não estou falando que é menor ou maior, não estou comparando o tamanho, mas eu vejo que eu cresci. E hoje, quando eu estou em contato com uma pessoa que eu vejo que está num caminho de evolução maior do que o meu, eu fico ouvindo. E eu estou ali para aprender, porque todo mundo está para aprender. Eu ensino bastante, mas se eu não manter o meu ouvido como de aprendiz, eu vou ficar achando que eu cheguei em algum lugar. E não cheguei, a gente não tem lugar para chegar, a gente vai expandir. E a mentalidade, acho que é uma virada de chave. Por isso que eu uso muito a chave, né? Eu acho que para mim é uma mentalidade de virada de chave. É você pensar, cara, todo dia você está aprendendo, todo dia você está melhor e você vai crescer. E você tem condições de aprender o que você quiser e chegar em lugar que você quiser, de verdade. Claro que vai demorar, vai dar trabalho. Claro que não é o mesmo caminho para todo mundo. É claro que tem a pessoa que está pegando 3 ônibus para trabalhar, é muito mais difícil para ela, né? Agora, eu me lembro que saí da minha cidade para morar no Rio de Janeiro, eu mal tinha dinheiro para comer. Sabe? Então, assim, esse foi o seu momento de escassez. Foi o momento que eu vi que eu precisava ficar, porque até então, né, eu morava com os meus pais e tinha meu dinheiro, mas
Assim, eu tinha mais do que o suficiente. E no momento da minha vida que eu tinha próximo do... Assim, eu tinha o suficiente. Mas eu tinha muito pouco, né? Assim, eu conseguia comer e pagar meu aluguel. Assim, era o que eu tinha de dinheiro. Durante um tempo eu fiquei assim. E aí eu comecei a ver que, caramba, eu tenho que ser realmente muito responsável com isso daqui. Porque se eu furar, eu vou passar fome. Tudo cai. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter essa mentalidade que a gente vai sempre aprender. A gente está aprendendo todo dia. Mas é claro, isso se chama humildade. Né? Você tem que ter a humildade que você está no processo de transcendência constante e que você precisa transcender você constantemente. Isso é evolução. Evolução é você transcender a sua realidade, ampliando a sua realidade, gerando uma expansão a partir disso, né? Então, ou seja, evolução, depois expansão. Todos nós somos uma força de realização. Você tem que parar e pensar. Qual é a sua força de realização? Aquilo que você se identifica. Aquilo que quando você faz, nossa, os seus olhos brilham. Naquele momento você perde noção de espaço e de tempo. Você não quantifica, você não calcula tempo. Você perde noção, você só pura e simplesmente manifesta e você vai. Esses são os seus momentos que eu acredito que nós estamos mais envolvidos e sintonizados com os princípios que nos regem da nossa própria espiritualidade, né? E é isso. Você vai precisar saber administrar a sua vida? Claro que você vai precisar administrar a sua vida, ser responsável pela sua vida, pela sua existência, saber lidar com aquilo que é fato, com aquilo que é realidade, cuidar com as ilusões, projeções e uma série de coisas, não é verdade? Não, essa da ilusão também, eu vejo muito uma coisa. A gente fica tentando, eu digo todo mundo, tá? Você é assim, eu sou assim, todo mundo é assim. Mas a gente começa a ter mais consciência sobre isso e começa a mudar essa maneira de lidar com isso, que é o seguinte: a gente quer ter controle sobre coisas que a gente nunca vai ter controle. E é uma perda de energia gigantesca quando você busca controlar coisas que você nunca vai ter controle. Quando eu comecei a olhar apenas para as coisas que eu tenho controle e comecei a me dedicar a ter realmente controle sobre o que eu tenho controle, a minha vida mudou. Porque eu deixei de olhar para o lado e falar isso aqui, aquilo coisa, a política, o clima, o chefe. O que você tem controle? Eu tenho controle sobre a hora que eu acordo, a alimentação que eu faço, né? Se eu escolho reagir de uma maneira pacífica ou agressiva a alguma coisa que acontece, se eu faço minha meditação, se eu faço minha respiração, se eu me alimento de conteúdos positivos, se eu olho para as coisas do meu dinheiro e organizo ele de uma maneira equilibrada, eu tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre como as outras pessoas vão reagir às coisas. Não tenho controle sobre o trânsito. Se eu ficar perdendo energia toda vez que eu moro em São Paulo, eu escolhi morar em São Paulo, certo? Eu escolhi. Fui criado em Minas. Depois fui morar nos Estados Unidos. Depois fui morar no Rio de Janeiro. Eu vim para São Paulo há mais de 10 anos eu estou aqui. Eu escolhi estar aqui. Eu sei que São Paulo tem trânsito péssimo. Todos os dias tem um trânsito péssimo. Uma poluição péssima. Uma poluição péssima. É triste? É horrível? Mas eu não tenho controle sobre isso. Eu posso escolher sair bem mais cedo para meus compromissos e aceitar que tem trânsito. Eu não posso viver reclamando, nossa, o trânsito de São Paulo é uma porcaria. Porque vai ser um saco na minha vida ficar reclamando do trânsito. Ou eu aceito o trânsito, ou eu me mudo da cidade de São Paulo. É isso. Ou eu aceito que os políticos são corruptos e tento votar melhor nos políticos que eu acredito que não são corruptos, ou eu não vou ficar reclamando. Porque o político é corrupto. Cara, então isso aí muda para a Suécia. Talvez tenha menos corrupção lá. Tente fazer um movimento, se organize para isso. Enquanto o ser humano não for do bem, ele é corruptível. As pessoas reclamam de tudo. E eu parei de reclamar. É claro que eu me pego reclamando às vezes e falo, opa, tô reclamando. Parei de reclamar. Parei de ficar falando mal das pessoas, sabe? Às vezes você fala, eu nunca fui de fazer isso, mas às vezes vem uma pessoa e começa a falar mal de um fulano, né? Porque o fulano tal coisa, você fala, não
Não dou asa para isso. Porque não me agrega, não me acrescenta em nada, sabe? Esses dias eu tava com o pessoal e eu vi eles falavam mal de todo mundo. Eu falei, gente, quando as pessoas se reúnem para falar quando mal. as pessoas falam mal de todo mundo na tua frente, elas vão falar mal de você nas suas costas. Com certeza. Eu não quero ser essa pessoa, isso não me Vai cair na agrega. roleta, né? É uma bobagem. Todo mundo tem coisas positivas e negativas. Até aquela pessoa que você fala, nossa, aquela pessoa ali é um idiota. Ela tem coisas boas, pode acreditar que você não conheceu ela. E a pessoa que você acha maravilhosa tem coisas péssimas também, é porque você não conheceu ela o suficiente. Todo mundo é assim, você também é assim. Tem coisas boas e coisas péssimas. Você que se não está enxergando as péssimas é porque você está faltando autoconhecimento, né? Então a gente tem que parar de tentar controlar o que não tem controle. Isso é um mecanismo nosso de fuga, né? Eu quero ter... Não, a gente não tem controle sobre 99,9% das coisas que existem. Primeiro que você tem que pensar um pouquinho, por que eu preciso controlar? Exato. Se eu preciso controlar, é porque eu estou inseguro. Exato. Tá? Agora, se eu estou seguro, eu estou no controle. E o que é que eu preciso para estar no controle? Nada. Nada me afeta. Exatamente. Nada me abala. A minha estrutura, ela é sólida. Ela é impermeável. É aquela história, incorruptível. É aquela história. Tem um problema, você pensa em duas coisas. Você pode solucionar ou você não pode solucionar esse problema. Então você não tem que se preocupar, porque se você tem um problema, você pode selecionar, não tem preocupação. Se você tem um problema e você não pode solucionar, não tem o que fazer, também não tem preocupação. Então o que Mas é óbvio o que é problema? difícil. Problema, ele só é criado quando você tem uma dúvida. Ou quando você despertou uma série de ações onde você não preveu o resultado. Então, o problema, ele é a constatação de que você conseguiu construir uma coisa mal construída. Né? Então, ou seja, está desorganizado o processo. Tudo é uma grande organização no universo. E administrar, você administra, um administrador, ele vai administrar o que ele tem. 1 mais 1 é 2. O gestor, ele sabe que ele tem 2, porque o administrador diz que tem 2, mas que desses 2 só tem 0,50 disponível para esse gestor, porque o resto é para manter a estrutura. Exato. Aí o gestor, então, sabe que ele tem 0,50 para aplicar para a expansão, né? Porque ele está responsável, gestor de administrativo, para expandir, né? Através do que está sobrando. Porque senão ele vai usar de uma coisa que depois vai faltar para manter a estrutura da base. Exato. E a casa cai, né? Então, tudo tem um critério. Então, se você tem memória de escassez, você tem que entender que existe aí uma necessidade de você saber administrar aquilo que você tem. E isso tem um limite. Tá? Agora, você tem que lidar com uma situação, que é essa coisa doentia das pessoas, de ficar à espera de um salvador, de que vai cair um pó de pilim-pim-pim qualquer, alguma coisa mágica, né, que você tem, às vezes ligada à religião, às vezes ligada a uma série de fantasias na sua cabeça, que pode fazer com que você realmente, às vezes, arrisque em coisas ou sonhe em coisas que não é possível você segurar. Quantas pessoas que, às vezes, ganham fortunas e perdem as fortunas porque não sabem administrar? Exato. E aquilo que se chama também na nossa sociedade, pessoas que vêm com uma escassez, se transformam em pessoas ricas, que se chama nouveau riche, né? Que é o novo rico. E pode ver que as pessoas que gostam de mostrar e ostentar as conquistas, é tudo novo rico. É, com certeza. Porque quem é rico de base, tá super de boa, tá tranquilo. Super simples, leve, anda no chinelo de dedo, se quiser, faz o que ele quiser. Ele não está aí preocupado com o que os outros vão pensar. Só pobre de espírito é que está preocupado com o que o outro vai pensar. Agora, se eu já sei aquilo que eu sou, não preciso de nada disso. Né? E aí, o que acontece? Uma coisa que eu notei aqui em algumas experiências nos meus mais de 32 mil atendimentos. Que algumas pessoas, por exemplo, estavam em problemas. Um problema, qual era o problema? Um conflito, qual era o conflito? Que pura e simplesmente aquele grande empresário, né, rico, né, centralizador, controlador, dominador, né,
porque ele tem medo de perder e voltar para a escassez, porque a memória dele era de escassez. Uhum. Tem os filhos todos trabalhando para ele, todo mundo ali grudado, feito parasita. Né? E ele centraliza tudo e não confia em ninguém porque ele tem medo que os outros percam. Resultado, ele morre. Os filhos não sabem administrar aquilo tudo, perdem tudo. Porque aí os filhos vão viver como se fossem milionários e ricos, achando que eles têm uma base rica, que eles nascem numa situação onde o pai dá essa base, só que a base do pai é a memória da escassez. Eles vão voltar para a base da escassez genética deles. Engraçado isso, né? Muito. E tem uma série muito boa que fala disso, que chama Succession, que é maravilhosa essa série. Ela conta a história de um magnata. Onde é que está dando isso? Eu acredito que foi na Netflix. Netflix que eu assisti. Se não for na Netflix, é na Amazon, mas eu tenho quase certeza que é na Netflix. Tem um tempo que eu assisti. Fala sobre o magnata da indústria da comunicação nos Estados Unidos, que já estava mais velho, os filhos já na casa dos 30, chegando aos 40, 3 filhos. E é exatamente essa situação. Eles vivem em torno do pai para ficar na aba ou para assumir aquele... São 4 filhos. Mais velho que assisti uns episódios. 4 filhos, são 4 filhos, Um é mais velho, por isso que eu esqueci desse mais velho. Mas são um desastre. Tem um mais velho e 3 que são mais próximos de idade. E é uma loucura essa família, porque você pensa que você mistura carência de pai, carência afetiva de um pai que, cara, não era um pai presente, amoroso, afeto nenhum. Era um cara até, assim, intragável com os filhos, inclusive, com todo mundo, na verdade, né? Um cara muito inteligente, claro, um cara muito visionário, claro, uma genialidade para negócio incomparável. Então, era um cara interessante. Fez uma boa manobra a partir da escassez. Um cara interessante, porque ele saiu realmente imigrante da Irlanda, se não me engano. Veio do nada e do zero e se tornou um multibilionário durante o tempo. Então ele viu muita coisa, fez muita coisa errada. Não fala exatamente o que, mas mostra, claro, durante a série. Sobrevivência. E um cara muito interessante, mas que os filhos olhavam com um olhar de admiração, de nossa, meu pai é fera, meu pai é foda, meu pai... Só que o cara nunca deu amor para os filhos. Junta isso com a ambição e a anestesia. Acho que é essa a palavra que eu queria trazer. Mostra o quanto que o dinheiro em excesso, realmente em excesso, pode anestesiar muitas vezes a moral, caráter das pessoas. Não falando que isso vai acontecer com todas as famílias bilionárias, óbvio que não. Mas isso pode acontecer e mostra como isso aconteceu nessa família. Porque eles acabam sendo entre si e com as pessoas muito cínicos. Indivíduos muito cínicos. Porque como eles são muito poderosos, muito ricos, e eles falam de valores inatingíveis, e qualquer coisa são milhões de dólares na mão deles, eles são realmente pessoas que são... Sim, eles compram tudo, eles acreditam que o dinheiro compra tudo, que o dinheiro compra todos... e que tudo gira em torno deles, sabe? Então, é muito interessante essa série. Os atores são muito bons. E você odeia e ama eles ao mesmo tempo. Porque eles são geniais, ao mesmo tempo são pessoas intragáveis. Então, é uma série muito interessante. Vale a pena assistir. Chama Succession. Fala disso que você mencionou. Que essa relação pode ser muito tóxica, né? Com família muito rica. Eu acompanhei muitos casos desses, né? Dessas memórias de escassez, esses mecanismos, né, de referência, de autossabotagem, que a pessoa sabota mesmo ela, não adianta, né? Porque ela tem lá no inconsciente dela aquela memória de que eu não presto, ou que eu não sirvo, e aí ela vai tentando a vida toda mostrar e provar que ela não é nada daquilo, né? E isso, infelizmente, na nossa sociedade, que não é uma sociedade amorosa, né? Não é uma sociedade desenvolvida espiritualmente, com uma certa ética, né? E respeito para com os processos individuais de cada pessoa, nas suas buscas, nas suas... Né? Então, ou seja, o ser humano ele não é uma raça que ele integra realmente, né? Ele é muito competitivo, ele é muito separatista, né? Tanto é que basta olhar para o nosso planeta, você vai ver que
nós somos a única espécie que é dividida em países, né? Que é dividida em times, é dividida em ideologias, Totalmente. é dividido em várias coisas. Separatista. Sim. Enquanto que os outros animais, todos eles são tudo igual numa coisa só, né? Então, será que evoluímos mesmo? Então, você acha que a gente vai... Porque a gente olha para os animais e a gente pensa que a gente se acha mais inteligente, mas na verdade a gente é muito menos evoluído, parece, né? Não, porque nós somos autodestrutivos. Então, você acha que isso vai mudar? Que a gente vai ter um caminho? Eu espero, sim, mas nós vamos esbarrar na questão do livre-arbítrio, da livre escolha, né? E tudo que se faz aqui, fica aqui. Não fica em Vegas, fica no planeta Terra, né? Então, sim. tudo que você faz aqui vai ficar aqui, a nível espiritual. Mas eu acredito que existe uma missão para com essa espécie humana, né? De deixar de ser uma espécie e ser um ser espiritual, onde ele vai conseguir realmente, e só vai conseguir através do amor, porque é esse que é o processo, que Jesus já veio tentar ensinar isso há 2000 anos atrás, e que ninguém aprendeu nada, ninguém sabe amar incondicionalmente, as pessoas amam por interesse, de suprir alguma coisa, ou para provar alguma coisa, ou para se beneficiar de alguma coisa, ou para se afirmar em alguma coisa. Então, ou seja, é o despertar da força, são os princípios da base daquela estrutura. Quando nós falamos em prosperidade, né, nós falamos em abundância. Quando falamos em abundância, nós falamos de que para essa coisa ter abundância, ela precisa fertilizar, né? E para ela poder fertilizar a semente dela, tem que ter alguma verdade muito boa e que esteja em conjunto com o universo para poder evoluir com o universo. Por isso que eu falei, tem muitas coisas que nós vamos plantar e nós vamos prosperar, mas que vai dar benefício apenas para o planeta e outros para o universo. Então, e é isso que nós vamos levar, né? No fundo, no final da vida, tudo que você adquirir de bens materiais, inclusive o seu próprio corpo, que você fica aí perdendo tanto dinheiro com pintura de cabelo e tentando ficar maravilhoso, não sei o quê, e um monte de coisa. Nada disso você vai levar, nem dentadura, nada. Você vai levar nada. Espiritualmente, você vai levar o quê? Aquilo que você vibra, aquilo que são os seus valores, né? Essa é a sua prosperidade, essa é a sua riqueza interior, né, que você vai realmente levar. Com a morte da minha mãe, eu percebi muito isso. Minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora, uma guerreira, uma pessoa artista também, né, como eu também sou formado em arte, né, você também tem uma via artista, né, e nós artistas que saímos um pouco da espécie, né, porque nós imaginamos uma coisa diferente. Saímos do metódico, embora você trabalhe com a parte, né, administrativa e tal, mas é o que nos inspira. E ela chegou no final da vida dela e ela disse para mim: meu filho, eu percebi que a vida é uma grande ilusão. É uma ilusão. Eu quis muita coisa, conquistei muita coisa, fiz muita coisa, desejei muita coisa. E até pouco tempo eu ainda estava pegada aqui em querer ter mais um monte de coisa, fazer um monte de coisa, realizar um monte de coisa. Mas eu estou velha. Estou doente. Vou morrer. A vida é uma ilusão. Aí isso foi muito importante, foi muito fundamental para mim quando ela falou isso. Porque eu sempre vi desde criança aquela pessoa sempre querendo, né, conquistar, aquelas coisas todas. E aí eu vi ali aquele personagem tão forte destruído. E aí a construção de um outro personagem ali dentro, que eu sei que saiu dali uma coisa muito bonita. E aí a minha mãe, de repente, aquela mulher forte, começou a falar de coisas que eram muito mais importantes, como o amor, por exemplo. Eu nunca ouvi tanto que a minha mãe me amava como no final da vida dela. Para mim, aquilo foi o que teve mais valor de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. Só ouvir aquilo para mim já era a minha prosperidade, era a minha abundância. E rompeu com talvez algumas escassez que a gente vai tendo, porque às vezes a pessoa, como esse outro senhor, né, de empresário, que está lá tão focado em produzir as coisas e às vezes não dá atenção para um filho, né? E todos nós temos, todo mundo desse planeta tem essa escassez emocional, amorosa, né? Essas escassez de referência, porque nós nascemos já num lugar onde nós somos obrigados para ser amado, valorizado e aceito, que nós
que sejamos algo que corresponda ao que os outros querem. Se você não corresponder àquilo que os outros querem e criar afinidade com aquilo que é a referência deles, você será excluído. Você não será recebido. Você não será valorizado. E você não será amado. Nós vivemos numa sociedade onde os princípios que regem são muito inconscientes. Não são valores, realmente valores. São valores muito restritos a uma visão muito limitada, né? Nós precisamos realmente ampliar essa nossa visão sobre a verdade. Imagine que todo mundo está querendo ser aceito, todo mundo está querendo ser amado, todo mundo está querendo ser reconhecido e valorizado pelos outros para tentar se sentir parte de alguma coisa. Sim. No fundo, nós temos uma sociedade de uma grande escassez de união e integração, de uma grande conquista, que foi a única conquista, que é uma sociedade fundamentada em um monte de indivíduos solitários tentando estar integrados. Você acredita que a gente está... Eu tenho lido bastante sobre isso, né? Que a gente está indo para um caminho onde o mal do século XXI vai ser a solidão. Não, já é a solidão. Já é. Sempre foi. Sempre foi? Sempre foi. A solidão é que te tira da espiritualidade. A solidão te tira da espiritualidade. Porque tudo no universo está conectado. High connection. A gente acha que não, né? Que a gente está só, mas a gente não é. Tudo está conectado. Não existe nada, né, que não esteja conectado. Se você... Teve o filme Avatar, né, que mostra que está conectado. Nós todos estamos conectados. Nós temos o nosso ego individual, nós temos o nosso espírito individual, mas nós temos a nossa alma. A nossa alma, ela é coletiva. Eu digo que nós temos 3 eu, Tiago. O eu do ego, que é a minha identidade e a minha individualidade no meu tempo e manifestação da minha existência nesse momento presente, que é aquilo que é definido como Carlos Florencio e aquilo que é a minha profissão nessa sociedade. Eu tenho o meu eu do meu espírito, que é o meu ser no universo, a minha individualidade no universo. E eu tenho a minha alma. E a minha alma é quando eu estou na minha família cósmica, que é a minha verdadeira família, que não é a família que eu nasci, mas a família que eu criei por afinidade, por empatia. Onde, quando nós estamos juntos, nós somos uma coisa só. Mas eu sei quem eu sou dentro daquele conjunto, que é o meu espírito e que é o meu ego, né? Então, existem princípios de integração e de união que são importantes para que haja essa prosperidade, para que haja essa expansão. E eu acredito que o ser humano ele se perdeu em algum momento aí, né? Então, se você parar para pensar, antes dos anos 50, as pessoas eram solitárias, mas você não via elas solitárias. Por quê? Porque sempre tinha alguém que tinha que deixar de existir para o casamento dar certo. O casamento dava certo por quê? Porque uma pessoa era submissa à outra. Depois dos anos 50 veio a era da liberdade. Agora está todo mundo na liberdade. Liberdade faz parte da prosperidade. Liberdade, né? Onde agora todo mundo está livre para ser o que quiser e mudar o que quiser. E todo mundo agora desesperado, procurando conceitos para definir a si mesmos, né? Você não precisa definir, né? Essa tendência mental de querer definir para poder ter uma referência é um grande bloqueio também, né? Então, nós hoje estamos vivendo um processo de entender o que é a liberdade. O que é a liberdade? A liberdade de ser você mesmo, de você amar, valorizar, né? Reconhecer que você está no processo evolutivo, ter compreensão para consigo mesmo, solidariedade para consigo mesmo, perceber que você é uma força de realização, perceber que você evolui do não sei para o sei, do inconsciente para o consciente, perceber que você está num processo de transição constante, o quanto que você é realmente solidário com você mesmo, o quanto você consegue abrigar você mesmo, unir e integrar com você mesmo, para que você possa, então, unir e integrar com os outros. Agora, imagine nós numa sociedade onde cada pessoa está querendo ser valorizada, reconhecida, amada, né? Aceita e aprovada pelos outros, para sentir que faz parte da vida dos outros. Imagine isso. Imagine que você está querendo isso e eu estou querendo isso. Eu estou querendo ser aprovado por você. E eu tenho medo que você me reprove.
Todo mundo nesse planeta tem isso. Todo mundo. Sim. Tá? Imagine que você tem a mesma coisa para comigo. Você quer ser aprovado por mim e você tem medo que eu te reprove. Em que momento que eu e você estamos conseguindo ser verdadeiros? Se a nossa preocupação é tentar ser o que você é e ter medo de não corresponder àquilo que você espera. Exatamente como você é. Você percebe? Sempre é uma versão sua, que é a versão que você acredita que o outro vai aprovar. Você percebe a loucura? Sim. Isso é muito preocupante. Sem isso resolvido, eu não acredito que esse planeta vai ser um planeta evoluído e próspero. Mas assim, faz todo sentido isso. Agora, quando eu era, né, acho que todo mundo vive assim também, quando você é mais jovem, quanto mais jovem você é, quanto mais imaturo você é, acho que mais falado da imaturidade, você mais vai estar dependente dessa aprovação. Por exemplo, hoje, é claro que eu me enxergo, quando você fala isso, eu enxergo que a gente sempre vai estar ali, né, tentando encaixar em algum lugar. Mas a minha necessidade de aprovação, ela é diferente de quando eu tinha 16 anos, sei lá, 17 anos. Com certeza, né? Você está evoluindo, né? Então, também, esse né? processo... eu acho que chega num certo momento que é quando você começa realmente a parar totalmente de se preocupar com o que os outros estão pensando. Hoje eu não preciso de valorização, reconhecimento, aceitação, amor de ninguém. Eu aprendi uma coisa com o mestre Saint Germain do Sétimo Raio da Fraternidade Branca, há muitos anos atrás, há mais de 35 anos. Quando eu sou, eu não quero. Porque quando eu quero, eu não sou. Quando eu sou, eu não quero. Isso é muito bom. Esse é um pensamento meu. Quando eu sou, eu não quero. Porque quando eu quero, eu não sou. E quando eu sou, Deus em mim, eu sou aquilo. Se eu sou amor, eu não quero amor. Sim. Né? Então, se eu quero amor, é porque eu não tenho esse amor. Né? Então, hoje eu sou valorização, eu sou reconhecimento, eu sou amor, eu sou prosperidade, eu sou abundância, eu sou transcendência, eu sou evolução. Eu vou no eu sou, eu quero ser aquilo, para vibrar naquilo e para reverberar isso, porque é isso que vai fazer eu atrair mais e mais expansão. Excelente. Entende? Expansão essa que vai estar presente em nada me faltar, em eu ter tudo aquilo que eu preciso no momento que eu necessito. E certas coisas não têm necessidade. Uma das coisas que eu aprendi sobre prosperidade, que tudo que faz parte da nossa vida, nós temos que perguntar 3 coisas. Qual a razão que eu quero isso? Qual é o sentido? E qual é o propósito? Você tem que juntar as 3 respostas numa só. Qual a razão, qual o sentido, qual o propósito? Qual é a razão de você ser um educador administrativo? É ensinar a pessoa a saber lidar com a realidade. Administrar a realidade dela para que ela possa ter paz de espírito. Esse é o meu sentido. O meu sentido de ser um administrador é fazer com que a pessoa, sabendo administrar, ela tenha paz para fazer uma boa gestão da realidade dela e ela está tranquila para poder manter a sua vida e expandir. O meu propósito é que a pessoa esteja bem na vida dela, na realidade dela, e satisfeita com isso e tranquila com isso. Percebe? Quando você junta os 3... Essa é uma palavra muito importante que você falou, de satisfação, e é uma coisa que eu penso muito e tenho conversado muito com as pessoas, que é a questão do suficiente. É um dilema isso, porque se você parar lá no seu lugar e falar, cara, eu vou ficar aqui, não vou, né, para mim já tá totalmente bom assim, você vai ficar parado, você não vai ter que fazer mais nada. Então, vira uma coisa também de estagnação. O suficiente é o que para você é suficiente agora. Ele nunca é o suficiente lá na frente. Mas existe uma coisa do contentamento. Não é felicidade, o dinheiro traz felicidade, não sei o que. Esse papo acontece muito, né? O dinheiro traz felicidade ou não traz? É claro que o dinheiro traz conforto e traz possibilidades. E as possibilidades nos trazem uma sensação de prazer, de felicidade, de bem-estar, né? Agora, a gente precisa, de alguma maneira, estar minimamente contente com a vida que a gente tem hoje.
Porque se você está totalmente descontente... Você está tirando o valor dela. Você está tirando o valor dela. E se você tirar o valor, como é que você vai prosperar? Exatamente. Você tem que valorizar a sua vida. Exato. Agradecer. Agradecer. Porque senão você não cria uma energia de empatia. Se você não tem empatia, você não une, não integra. Se eu rejeito, se eu julgo, se eu critico, se eu falo mal, se eu não aceito, eu não estabeleço um envolvimento. Não tem como eu me envolver com aquilo que eu rejeito. E se eu não me envolvo, eu não estabeleço uma relação. Se eu não estabeleço uma relação, eu não troco informação. E se eu não troco informação, eu não expando, eu não evoluo. E se eu não faço isso, eu não consigo unir e integrar, eu não consigo ter a prosperidade. Porque a prosperidade e a multiplicação precisa disso. Então, se você está aí criticando a sua vida, rejeitando a sua vida, você tem uma memória, sim, de uma pessoa pobre de espírito. E isso vai atrapalhar a sua expansão e a sua evolução, com certeza. Satisfação. Satisfação é você estar satisfeito com aquilo que é uma realidade na sua vida. Eu estou satisfeito com tudo que faz parte da minha vida. Mas eu estou acomodado a essa satisfação? Não. Eu quero outras conquistas. Eu quero escrever novos livros. Eu estou sempre querendo alguma coisa. Porque o querer é para me impulsionar, para eu sair da inércia. Para a minha zona de conforto, que é zona de inércia, porque não existe zona de conforto, existe zona de inércia. E na inércia você não prospera. Né? Então, ou seja, eu estou sempre querendo fazer coisas novas. Eu estou sempre querendo co-criar com o universo. Porque eu sou uma força criativa. Eu tenho que criar. Se eu não criar, eu não me sinto um ser divino. A única forma de eu me sentir a espiritualidade é eu co-criando. Eu criar alguma coisa. Eu tenho uma frase que eu digo sempre quando... dizia muito, hoje em dia eu já não digo tanto, mas que eu ensinava inclusive meus alunos nessa questão da escassez, que é: eu recebo um rendimento mais do que satisfatório. Por quê? Porque se você achar que você já está recebendo um rendimento satisfatório, o universo vai dizer assim, ok, sim, e você vai ficar só naquilo. Então você tem que dizer assim, mais do que satisfatório. Então você tem que estar sempre querendo, puxando alguma coisa que te expanda. Lembre-se que prosperidade, abundância, expansão, isso só consegue a partir de uma verdade, de uma realidade. Então você não pode imaginar assim, você num castelo, se você não consegue nem e não sabe nem limpar a sua casa. Como é que você vai cuidar desse castelo? Então, ou seja, qualquer movimento que você faça que amplie a sua realidade já é uma abundância, já é uma prosperidade, já é uma expansão. Você não pode rejeitar a sua realidade. Aceite a sua realidade. A partir daí, use a sua criatividade. Porque Deus te deu essa criatividade. De você conseguir criar movimentos de envolvimento com as coisas, de estabelecer relações e conexões, de receber informações, de aprimorar os seus conhecimentos, de unir e integrar, de gerar uma força que vai ser necessária para servir aos outros, para que se transforme numa força necessária, que você vai, com certeza, ser requisitado para as coisas. E você vai prosperar. Você pode se entregar a um processo apenas da sobrevivência, virar uma força mecanicista, onde você não vai poder ampliar a sua criatividade, não transformar absolutamente nada, ser uma máquina. Hoje nós estamos vivendo muito isso. As máquinas vão eliminar, vão superar todas as pessoas que são mecanicistas. Vai sobrar apenas as pessoas que são intelectualmente desenvolvidas, as pessoas que são criativas, as pessoas que são intuitivas, porque é isso que é a elevação da qualidade do ser humano, porque ele tem que transcender a parte mecânica dele, porque ele precisa se iluminar. Ele precisa ir para uma expansão de consciência. E para onde vão essas pessoas todas que vão ser substituídas pela IA? Eu acho que a gente vai estar vivo aqui ainda para ver. Vamos pagar para ver. Vamos pagar para ver. Gente, muito obrigado. Eu vou te dar um livro meu do Tudo Certo, para você que não leu. Ah, que bacana. Teoria do Tudo Certo, não existe o errado, você já deu certo, não existe o errado. Que legal. Tá? E aqui para você. Vou ler, com certeza. Não existe, uma nova visão sobre a realidade que revela a origem do conflito, liberta o amor e propõe integrar a humanidade. Que bacana, parabéns. Obrigado pelo presente. Caramba, restringir é limitar.
Já pegou na página certa. Peguei a página certa. E vou te dar também meu livro, que é Emoções Financeiras, um guia para transformar sua relação com dinheiro e liberdade. Deixa eu abrir o amuleto, porque quando eu abro, o que dá energia, sabe? Eu energizo aqui, é a chave que vira, né, que abre a porta realmente para nossa missão, para nossa realização. O dinheiro é consequência. Acho que nós estamos o tempo todo, né, tentando virar. O nosso olhar sobre o mundo é distorcido, enviesado pelo significado que damos às coisas, pelo contexto em que fomos criados, pela situação atual em que vivemos. Olha, você pegou a página certa também. Viu? Muito bom. Muito legal. Muito obrigado, querido. Tem sua mensagem final aqui para as pessoas que estão aí nessas memórias de escassez, que foi a nossa intenção de hoje, né? E espero poder ter você aqui novamente. Vamos, né? Com certeza. Foi um prazer e eu aprendo muito com você sempre, né? Eu gosto muito da sua visão profunda sobre as coisas. Eu acho que a gente tem que realmente, como eu falei no começo, tem que falar mais disso, senão a gente fica muito nessa busca incessante que eu vejo na internet, as pessoas ficam atrás de dinheiro. Como é que você ganha mais? Como é que você fatura tanto? O que você acha, que, antes de você dar a tua mensagem, dessas pessoas que ficam dando curso agora de prosperidade? É engraçado porque o que eu vejo? Eu só vejo gente com memórias de escassez indo para esse curso de prosperidade, onde quem prospera é só a pessoa que está dando curso. Está vendendo o curso, né? Eu acho que se vende muito hoje o acesso material rápido. O que se vende muito hoje é você que saiu do zero financeiramente, você vai ganhar milhões. E você vai dirigir lá a Ferrari que o influenciador dirige, você vai ganhar muito dinheiro, assim. Ilusão. Isso se vende no curso, se vende nos jogos de aposta, que está uma febre aí, uma epidemia, na verdade, né? Por quê? Porque as pessoas têm a ilusão que elas vão realmente sair do todo de escassez e ir rapidamente lá para o topo e ninguém ambiciona melhorar. Eu tenho uma casa simples, eu quero melhorar um pouco a minha casa. Não, eu quero sair de uma casa muito simples para uma mansão, né, com uma porta de 5 metros de altura, que eu acho cafona, mas que é o que as pessoas estão vendendo aí, entendeu? E a prosperidade não é isso. A prosperidade não é o carro importado que você vai comprar, não é o jatinho que o cara mostra que ele está voando. A prosperidade não está aí, de verdade. A prosperidade está na sua transformação interna, como tudo que a gente falou aqui, né? O Carlos trouxe isso muito bem também, que é o quanto que você entrega, o quanto que você serve para o outro. Se você não encontrar o lugar onde você vai ser o melhor servidor, você não vai ser próspero. Você pode até ganhar um dinheiro rápido, você pode até ganhar na loteria. Estatisticamente é muito complexo isso, mas você pode até ganhar na loteria, mas você não tem a base emocional para ser uma pessoa próspera. É um processo, gente. A gente tem que aprender a respeitar o processo. Tá faltando isso. A gente quer tudo pro agora, pro hoje, pro... Não. Respeita o processo, porque o processo dá trabalho. Vai ser dia após dia. Alguns dias vão ser muito mais difíceis do que os outros, mas confia no processo. Olha para o processo como a sua jornada interior. Essa jornada interior te faz evoluir de uma maneira que você nunca imaginou. Hoje, por exemplo, eu faço palestra, faço bastante palestra. Hoje eu faço uma palestra que, se você olha e fala, nossa, você faz, né, a sua palestra é legal, você fala bem. Mas eu não sabia fazer isso. Se você olhar a minha palestra de 2 anos atrás, é muito ruim. Se você olhar minha palestra de 1 ano atrás, ela já é bem pior do que... A de hoje é muito melhor. Eu tenho certeza que daqui a 1 ano a minha palestra vai ser melhor ainda. Porque prática, evolução. Eu vou fazendo. E eu confio nesse processo. Né? O trabalho que eu faço hoje é muito bom porque tem 10 anos que eu faço em finanças. E antes eu aprendi um monte de coisa. Então, a gente está sempre aprendendo. A gente precisa ter paciência, colocar um plano no papel, escrever o plano, ir atrás do plano. Rigor, disciplina. Mas confia no processo. Vai demorar um pouco, pelo menos. Né? E tudo que é valioso, eu quero deixar como mensagem final aqui, tudo que realmente tem valor, gente, não foi feito de um dia para o outro. Pensa você aí no seu relacionamento, você tem um relacionamento,
por exemplo. Não é de um dia para o outro que você constrói o amor. Você tem uma empresa, não é de um dia para o outro que você constrói uma empresa. Não é de um dia para o outro que você constrói uma amizade. Pensa na amizade. Todo mundo tem aquele amigo, aquela amiga. Não é de um dia para o outro que você constrói uma amizade. Você precisa construir. A construção que a gente tem que se apegar à construção, não ao resultado. Não é o você lá dirigindo a Ferrari. Não é isso. É o processo. Então, se apegue no processo. E eu vejo também, tem milhares de pessoas que eu já tive a oportunidade de me conectar, mentorar. Eu vejo que todas elas estão melhores em algum nível. Ninguém falou que piorou. Ah, piorei, a educação financeira piorou. Não, melhorou. Algumas melhoraram mais, porque elas tiveram mais, né, condições de implementar aquilo, tiveram mais comprometimento. Outras menos, mas melhoraram. Então, eu realmente acredito que isso é um processo que você vai melhorar. E eu estou aqui à disposição também para você, para servir você. Você me encontra nas redes sociais, né? Papai Financeiro é o meu nome nas redes sociais, Instagram, TikTok, né? Facebook, LinkedIn, é Thiago Godoy, que é o meu nome, né? Então, estamos à disposição aí para fazer palestra na sua empresa, treinamento com você, com a sua família. A gente tem mentoria para famílias. Temos mentorias individuais, temos palestras e workshops em empresas. Customizamos também, sempre nessa pegada de crescimento e prosperidade financeira por meio do autoconhecimento, com técnica, com ciência, com muita coisa que já são comprovadamente que funcionam para milhares de pessoas. Então, estou à disposição. É isso. Aprenda uma coisa, que você tem valor pelo simples fato de você existir. Que você é uma força de realização e que você tem, sim, a capacidade de poder criar a sua realidade e que você pode transformar a sua verdade constantemente. Você tem primor porque você é uma obra-prima do universo. Você é perfeito porque você é único, singular, indivisível e incomparável. Não existe imperfeição, não existe o errado. Você é um ser que está em evolução. O universo lhe aceita, lhe compreende e lhe deu a oportunidade de você poder, através das forças que regem a nossa existência, de você aprender duas coisas, a se conhecer e a se conhecer na relação com o seu meio. Então, a partir de agora, não pense em melhorar a sua vida, porque a sua vida não está ruim. Pense em aprimorar, porque você tem primor. Aperfeiçoar, porque você é perfeito. Pense em ser feliz naquilo que você faz. Acredite, se inspire no belo, porque você é, sim, uma força com muita capacidade de realização. Até o nosso próximo podcast. Até mais. Obrigado.